Vai dar tempo, não se preocupe com isso. Então, tá falando com alguém? O que eu estava falando é isso. O povo estão fazendo essas heresias do diabo e enganando os crentes da igreja. E os coitados ficam tudo iludidos aí, com lecinho. Tem um lá que está fazendo agora os bujãozinhos de água. Pega os bujãozinhos de água e diz que leva lá para o monte para orar. E eles pegam os bujãozinhos e levam para casa, para beber ou colocar na comida. Tudo isso é heresia. Pulseirinha, né? Colarzinho. Tem o que mais lá? Tem um monte de heresias lá, que isso é heresia. E a própria igreja que eu frequentava também faz coisas erradas. Todas fazem. Né? Eu não sabia, mas agora eu sei. Pra você ter uma ideia, o povo católico não estuda a Bíblia. É por isso que eles não sabem. Eles não sabem. Eu era católico e eu sei, eu nunca li a Bíblia. Nunca. Aí Deus me deu forças. Eu estava estudando a Bíblia. Porque no momento que eu estava estudando a Bíblia, o diabo apareceu para mim. E ele tocou no braço esquerdo. Que eu estava assim. Ele chegou do lado de cá. Aquele negão bem grande. E depois ele se transformou num bicho. E continuou falando com uma voz bem grossa. Ai, eu vou pegar você. Eu não gosto de você. Você vai tropeçar e você vai ser meu. Desse jeito ele falou para mim. E eu fiquei tranquilo, não falei nada. Porque eu estava ligado em Deus. Meu pensamento estava ligado em Deus. E diz que quem crê em Deus, nada pode acontecer. O diabo não tem poder sobre essas coisas. Sobre ninguém sem autorização de Deus. Quando Deus permitiu que o diabo tentasse a Jó, ele disse, vai, mas não toque na vida dele, porque me pertence. Aí agora, hoje em dia, você vê, tem crente aí que falou para mim que o diabo não existe, aí pode fazer o que quiser. Tem crente aí que fala, eu vou para a praia com a minha esposa, e com a minha filha, e com o meu filho, e fica tudo beleza. Aí agora eu lhe pergunto, como é que pode uma pessoa na praia tirar o biquíni, colocar um biquíni, sendo que na Bíblia diz que ninguém deve mostrar nudez para o seu próximo? E na praia vai? Não. Tá sabendo de alguém que vai vir verificar o apartamento 602, que está alugado pela OAS? Aí quer ver se tem mais alguma coisa da empresa aqui. Tô sabendo não, viu? Só confere o nome aí, se está na lista, e deixa entrar. Se não, manda a empresa ligar aqui. Tá bom. Aí, ó, a pessoa tá lá, de biquíni na praia, contrariando a palavra de Deus que diz, ninguém, mas ninguém deve olhar a nudez. Nem olhar, viu? Nem olhar, não é assim nudez de pessoa quase toda nua, não. É a nudez mais ou menos. Você, talvez de shortinho curtinho, ou de mini saia, com a barriga de fora, com o decote, entendeu? Na praia já é o fim da picada, ali já está na beira do inferno já. Porque onde é que já se viu você naquele inferno, as mulheres lá com aquele biquíni na bunda, entrando, parecendo um rabicho de cavalo. Não é? Não fica aquelas tangas entrando, aqueles fio dental, a maior nojeira. Que se você olhar com o olho espiritual, você vai ver uma coisa nojenta. Isso é nojento, fede, cheira mal. Agora, se você olhar pelo lado carnal, desejo a mulher, você vai pecar. Está escrito lá em Coríntios que se você adultera ou você pensa com o pensamento, você já adultera. Já viu isso, Beth? Não. Então, se você tá numa praia, os homens de cueca, as mulheres com aquelas tanguinhas que está cada vez menor, chega que aparece as partes íntimas delas. A maior pouca vergonha, com os peitos de fora. Sem contar as praias que está tudo pelado, né? Pelado não tem nem tanga nem nada. É a maior vergonha da vida. Ô, Reginaldo, o nome dele não estava na lista, mas ele deu o nome do senhor Ezequiel.
Tá bom, então libera aí. Aí é o seguinte, vamos ter cuidado, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, isso significa muita coisa. Significa que você não deve ir à praia, porque ir à praia é mundano, lá tem a nudez, está contrariando a palavra de Deus. Significa, porta estreita, que você não deve usar brinco, porque brinco é vaidade e sem o brinco você pode viver. Você está modificando o corpo que Deus te deu. Você não pode usar maquiagem, batom, porque você está querendo mudar a beleza que Deus te deu. Está escutando? Então preste atenção. Se você tem a beleza natural que Deus te deu, aí você quer modificar. Você vai se apresentar para aquela pessoa e está apresentando um semblante diferente, que não foi Deus que fez. Você está sendo falso com uma pessoa. A pessoa vê você, aquela pele macia, aquela pele tão macia que não tem nenhum defeito. Aí o namorado se impressiona e quando casa ele vê ela sem maquiagem e aí dá um chute nela, né? Aí a realidade chegou, né? Aí por isso que muita gente se separa, porque elas se rebocam toda. Elas se rebocam toda, coloca maquiagem, né? Não é pecado você usar um pozinho discreto. Até às vezes é bom até para proteção da pele, porque tem um filtro solar. Mas é só uma coisa discreta. Mas não precisa batom, não precisa brinco, não precisa sombra nos olhos. Agora vamos ver o que aconteceu com Jezabel. Jezabel era uma prostituta e ela matava os profetas de Deus. Ela um dia soube que o homem de Deus ia chegar naquela cidade, Jerizel. Então o que ela fez? Ela pensou em seu coração: eu vou me modificar porque agora o profeta vem aqui, como ele é um profeta de Deus, eu vou ter que me enfeitar porque vai chamar a atenção dele, ele vai pecar e eu vou pegar ele, né? Diz a palavra que ela se pintou, ela se maquiou, ela pintou em volta dos olhos, ela frisou o cabelo. Frisar significa alisar, pintar, entendeu? Não é frisar por um friso não, que friso não é pecado. É uma presilha, por exemplo. Você põe porque é necessário prender o cabelo, em certas ocasiões. Não precisamos ser ignorantes, né? Você tem que saber o que pode usar e o que não pode. Mas aí está falando de outras coisas. Aí ela chegou lá e foi. Quando se enfeitou toda, pintou os olhos, né? Como as mulheres fazem hoje, põe a sombra no olho, e pintou as unhas, e pintou tudo. Então ela chegou e apareceu na janela. Deus aí já tinha falado com o profeta. E Deus amaldiçoou essa mulher. E ficou um exemplo para as outras. Só que ninguém enxerga isso. Em Apocalipse fala, né? A carta à igreja. Eu tenho contra ti, você fez isso de bom na igreja, fez isso também, beleza, eu gostei, você fez o que era certo. Mas eu tenho contra ti, que tolera Jezabel. Já viu isso? Tá lá. Quem tolera Jezabel? Porque se maquia, se pinta, frisa, põe brinco. E as mulheres de hoje não estão sabendo que isso é pecado. Jezabel ficou como exemplo. E tem outra. Quando Jeú entrou, que ela caiu lá de cima, que o cavalo de Jeú atropelou ela, ele entrou para dentro, numa boa, comeu, bebeu. Depois ele disse: vai sepultar aquela maldita, só porque ela é mulher de rei. Então os empregados dele foram sepultar ela. E quando chegou lá, o que acontece? Os cães tinham comido a carne dela. E nos que os cães comeram a carne dela, eu imagino que os caras ficaram abismados. Caramba, ela ficou irreconhecível. Aí agora, eles voltam e contam a história para o Jeú. E agora, o que foi que os cães não comeram? Você sabe? Os cães não quiseram comer a parte do rosto, as mãos
E os pés? Está bem claro na Bíblia para todo mundo ver. Agora, diz o ditado que para um bom entendedor, meia palavra basta. Então você vai imaginar por que será que os cachorros deixaram os pés, as mãos e a face. Mas o resto eles comeram. Comeram até a bunda dela. Comeram tudo. Mas o resto que estava, por que não quiseram? Porque estava pintado. Eu imagino, eu acredito que Deus fez isso acontecer para ficar exemplo. Para quem tiver sabedoria entender. Mas ninguém liga. Hoje em dia as pessoas vão se casar e faz aquele dia de noiva. Ela entra de um jeito e sai de outro. Deus, isso é um adultério. Deus fez a mulher assim, ela quer ser outra. Ela quer se mostrar outra pessoa. Você não se garante não. A beleza que Deus deu supera todas as outras. Aí a mulher sai de lá de dentro que está irreconhecível. Se você não olhar direito. Eu já vi fotos de mulher aí na internet que se eu não conhecesse, eu não sabia que era ela. De tanta maquiagem que elas colocam, é igual uma parede rebocada. Então, todo cuidado é pouco. Porta estreita, caminho apertado, significa que servir a Deus é difícil. É dificílimo, não é só difícil não, é dificílimo. Você tem que deixar certas regalias que o mundo tem, se divertir mundanamente, ir a uma praia, que ali é um lugar que não é para cristão, é um lugar que só para todo lado que você olha tem pessoas peladas, e as que não estão peladas, estão quase peladas, e tem umas que perdem a vergonha. Se você chegar na casa, como eu já cheguei várias vezes, inclusive eu tenho esse exemplo, tá lá as meninas se trocando, chegou alguém, corre todo mundo, e estão ali, camisola, né, estão comportadinha, com um shortinho curtinho, então não estão que nem na praia. Fica com vergonha. Por que estão com vergonha se na praia ninguém tem vergonha? Eles têm isso na cabeça, é coisa da tradição. Na praia pode tirar roupa. Então, quem quer ficar nu tem que ir para a praia. Porque em casa não pode. Qual a diferença? Deus está vendo e Deus está vendo lá também. E na Bíblia diz assim que a nudez não deve ser exposta. A mulher tem que se vestir com pudor e modéstia. É não mostrar suas vergonhas. Diz a Bíblia. Mas elas mostram. Elas mostram e estão enganadas com isso. O que é bonito é para se mostrar. Mas não é não, viu? Deus fez a mulher a coisa mais linda. Tá? O ser mais lindo que Deus criou na terra foi a mulher. Mas Ele não deixou a mulher para estar servindo desse tipo de coisa não. Aí o homem olha para o corpo dela, está ali quase pelada, né? Deseja ela e comete adultério, porque ela provocou. Então os dois estão pecando em conjunto. Peca o que provoca e o que fez. E é engraçado, né? O casal na praia e o outro adulterando com o outro e ela nem sabe. Né? Estão enganados, né? Achando que adultério... Adultério é só pular a cerca do vizinho. Estão adulterando seu corpo, colocando silicone, colocam silicone na bunda, colocam silicone nos peitos, está adulterando, ela é adúltera. Adúltera não entra no céu. Como não entra o beberrão que bebe, como não entra o mentiroso que mente, o sodomita, que é o gay, está cheio de gay por aí, fazendo igreja também, e dizendo que Deus só quer o coração. Agora eu te pergunto, Deus é algum açougueiro para querer seu coração? Coração quem vende é o açougue. Deus quer nossa alma e nosso espírito. É ou não é? Quem quer coração? Coração, nós temos o coração para sentir, mas o que prevalece? A alma e o espírito. O coração a terra come. É ou não é? Então, o pastor vai para a igreja e fica pedindo o dízimo, e tem uns aí que pedem até o trismo. Meu irmão, você está trismo porque Deus vai te abençoar. É uma troca. Eles estão fazendo uma barganha com Deus. Olha só com quem eles estão fazendo barganha. Diz que a pessoa, quanto mais der, mais Deus abençoa. Isso é um bando de mentiroso hipócrita. Falar como Jesus falou, fariseus hipócritas. Vocês dão o dinheiro do dízimo, do endro e do cominho, mas negligencia o mais importante, que é o amor, a fé e a caridade ao próximo. Mas naquele tempo era ainda a lei. Jesus viveu no tempo da lei.
o povo está usando aquela passagem bíblica que Jesus falou no dízimo, mas Jesus estava no tempo da lei ainda. Ele estava na terra, mas ele estava cumprindo a lei. Acabou a lei quando ele morreu. Aí começou a nova aliança. Mas Jesus, quando estava vivo, ele obedecia a lei porque era tempo da lei. Isso o povo não entende. Não entende. E quando tinha o templo também, que foi derrubado, tinha sacerdote, tinha que dar o dízimo. Agora não tem nada de templo, não tem sacerdote, não tem nada. Para que dar o dízimo? E na Bíblia está escrito que você deve ofertar de acordo com o que o seu coração manda. Com alegria. Não é dar obrigado. Ou por uma lei forçando você a dar como era antigamente. Mas o que eu diria é que vocês tomem cuidado com essa história de praia, de maquiagem, de vaidade. Quando você vê uma igreja que permite os crentes estar lá, todo rebocado, está com um brinco na orelha, e o pastor não fala nada, corre de lá. Corre de lá porque não estão agradando a Deus. Eu digo a vocês que Deus não é brincadeira. Se está escrito lá que é vaidade e é vã, tem algum motivo para aquilo estar lá escrito, que é para a gente ver. Senão não estaria lá, né? Se aqui não tivesse problema nenhum, não estaria lá na Bíblia. Por que está lá escrito? Vaidade é vã e Deus não atenta. Deus não atenta, Deus não liga, não gosta dessas coisas. Então vai pra onde, sendo que todas as igrejas têm isso? Aí é que tá. Se a gente for e vai pra lugar nenhum. Peraí, agora eu te pergunto. Eu li a Bíblia de capa a capa e eu nunca vi Jesus mandar construir igreja. Ai, Deus. E nem templo. E eu li os apóstolos, todos eles nunca falaram assim: irmãos, vocês vão para aquela cidade lá e construam um templo. Construam uma igreja. Sabe o que é igreja e templo? O corpo da gente. Na Bíblia diz que o templo é o corpo do Espírito Santo. Nosso corpo, né? É o templo do Espírito Santo. E quando se refere à igreja na Bíblia, também igreja são o povo. O povo é a igreja. Então, A igreja é o povo. Não é aquela casa onde está construída de bloco. Não que seja pecado você ir numa igreja, não é? Você pode ir adorar a Deus onde você quiser. Mas o problema é que esse povo está se reunindo numa igreja construída lá e estão dando mau exemplo, gente. A mulher está lá com um brincão bem grande pendurado, com um batom na boca, com tudo, com uma calça apertada, que usar calça também não é pecado, mas você tem que usar uma calça decente. E elas estão usando aquelas calças apertadas, mostrando o corpo, e os homens ficam olhando. E os homens adulteram ali dentro e elas não sabem. Então, como você disse, todas as igrejas têm isso, mas tem algumas que não têm. não, pai. Não tem. Não? Não tem essas coisas, mas tem outras. Então, o que Eu vou te falar que eu fui membro de uma igreja aí, que vocês sabem qual é. Eu nunca vi uma crente de calça comprida. Não? E o que adianta lá? Tá de um Não, jeito e espera fora aí. do outro. Espera aí que eu estou falando. O já pecado vi. que elas cometem... O pecado, como é que eu posso explicar isso? Eu já vi. Elas cometem algum tipo de pecado onde aquelas pessoas não estão vendo para se escandalizar. Aí é um problema dela com Deus. Mas dentro da igreja, teria que dar o exemplo, porque ali é o começo. Ali é de onde saem aqueles pensamentos: ó, fulana faz, eu também vou fazer. Ela faz, eu também vou fazer. Ah, o pastor faz, então pode. Então, ali dentro, você deveria dar o exemplo. Mesmo que lá fora, como a gente viu no shopping, né? Você viu as meninas lá de calça comprida. Foi eu. A Mas, gente viu ela em cima. mas é o seguinte, não é pecado usar calça. Mas na igreja teria que dar o exemplo. Agora, se lá fora da igreja ela adultera, é um problema dela com Deus, pessoal, dela com Deus. Mas na igreja onde tem aquele monte de gente, olha, você está Mas do fazendo... mesmo jeito ela tá envergonhando a igreja, porque ela vai pra igreja, é uma pessoa, e depois sai a outra. Não, mas espera aí. Aí é assunto dela com Deus. Entendeu? Mas assunto dela com Deus em todos os É, lugares. Beth, é em todo lugar, mas eu estou falando de escandalizar a multidão. Isso é uma coisa que poucas pessoas vão saber. Só alguém que está lá naquele local com ela. Ou alguém pode até chegar lá na casa de fulano e dizer: olha, eu vi a irmãzinha fazendo aquilo. Mas e aí? Você vai acreditar? Tudo que hoje em dia a gente tem que ter prova, né? Tem que ter prova. A pessoa pode estar mentindo.
Então o problema é ver, os olhos ver. Você está lá na frente no palco, você está lá e está vendo. Bom, a irmã está fazendo isso, então agora ferrou tudo, porque todo mundo viu. E aí o pastor está lá, né? Digamos que o pastor bebeu uma. E todo mundo viu. Aí os membros vão achar, aqueles, principalmente os fraquinhos, né? Os novos convertidos, vão achar que pode. E vão pecar porque o pastor ensinou errado. Deu um mau testemunho. Mas se o pastor foi lá no bar e bebeu, ele está pecando para Deus. Diretamente ele e Deus. Ele está ferrando a vida dele e Deus vai castigá-lo. Mas se ele pecar na igreja, ele vai fazer os outros pecar também. É isso que eu estou falando. Entendeu? E na igreja que eu congregava, eu não via essas coisas. Fora da igreja, algumas vezes aí, né, eu andei vendo umas coisas. Mas só que não era nada grave. Coisa de vestimenta. Vestimenta, você não vai para o inferno porque pôs uma calça. Então, é uma questão de honra na igreja. Você tem que ter pudor e modéstia. E aí, a irmã vai louvar a Deus, ela não precisa louvar a Deus de brinco, que na Bíblia diz contra o brinco. De batom, na Bíblia fala contra a vaidade, é vã. Então você deveria se preservar e dar um exemplo e respeitar a Deus. Então o que eu estou dizendo para vocês é que vocês tenham cuidado, porque o diabo, ele veio e deixou o recado. Ele está furioso. Ele não gosta de pessoas que se dedicam a Deus. Ele não gosta de pessoas que largou a vaidade, porque é difícil. Porta estreita e caminho apertado, vocês têm que pensar o que é isso. O que é isso? Estreito. Estreito é difícil, gente. E o caminho que eu passei, eu já tive 3 sonhos assim. O lugar era difícil, cheio de dificuldade para passar, mas é ali onde Jesus está. A porta larga é o caminho da perdição, está dizendo na Bíblia. Onde todo mundo vai, é muito fácil você ir para a igreja e pôr um brinco, ir de qualquer jeito. Eu sou crente. Eu estava vendo ontem no Facebook a foto de uma irmãzinha. Olha, fiquei horrorizado. A menina lendo a Bíblia para todo mundo ver, fazendo mensagens com batom, a boca toda vermelha, parecendo uma prostituta, os peitos de fora, com um decote que vinha aqui, um V bem grande, as pernas de fora, as calcinhas, um shortinho assim, aquela coisa ridícula, e a irmãzinha lá lendo a Bíblia. Irmãos, irmãs, eu estou lendo um versículo aqui para vocês, amém, Jesus, glória a Deus, e falando o nome de Deus em vão, porque aquela boca está com pecado. Ela está adulterada, ela está adulterando, só que a maioria não entende. Na Bíblia diz assim, aqui há sabedoria. Quem tiver, entenda. Quando diz na carta lá no Apocalipse, no final diz assim, aqui há sabedoria. Quem tiver, entenda o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? O que o Espírito está dizendo, o Espírito Santo está dizendo. Eu tolero você, eu tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel, meu amigo, é uma prostituta que se pintava e se maquiava. É um exemplo pra gente. Não pode. Mas aí o irmãozinho pode dizer assim, mas não é eu que faço. Ela faz lá, o problema dela. Mas acontece que isso pega. Você vai ficando fraca na fé, você fica vendo aquelas coisas o tempo todo, aquelas coisas o tempo todo, aí acostuma. Acostuma tanto que acha que está bom, mas não está. Eu acho mais certo você procurar uma denominação que esteja mais de acordo com a Bíblia. Todas, ninguém é perfeito, mas tem algumas que dá para ir, né? Vocês conhecem a igreja que eu fui, a igreja que eu frequentei, e eu não encontrei outra ainda para bater ela. Nessa questão. Lá tem coisa errada, que eu sei, mas é a menos errada que eu vi até hoje. Então é isso que você tem que fazer. Não é você estar numa igreja que vai... É tão bonitinha, a irmãzinha está lá dentro, naquele coral, e louvando a Deus, de sainha, sem maquiagem, com aquele cabelão bonito. É uma coisa linda. Mas as outras igrejas por aí, não é. A mulher de cabelo cortado, parecendo um homem, um batom na boca, com calça comprida. Muitas vezes a calça leg. Outras é calça colorida, outras vestem uma estilanga bem grande, um vestido rachado assim, com um buraco no meio, aqueles vestidos de gala que veste para ir para a festa. Na Bíblia diz contra isso também, que nós não devemos usar essas roupas, que chamam a atenção.
Mas infelizmente não é para todos, né? A palavra de Deus ela tem que ter lida e compreendida. Mas a maioria estão lendo aí e estão fazendo tudo errado. E o dinheiro, a corrupção, está nas igrejas também. Está um inferno isso aí. E a vaidade. É o dinheiro e a vaidade. Vai levar muita gente para o inferno. E agora tem uns aí dizendo que o diabo não existe. Que Jesus aniquilou Satanás na cruz e o diabo está morto. Onde já se viu uma coisa dessa? Isso estava muito bom, né? Isso estava beleza. Se o diabo estiver morto, eu também estou. Né? Jesus fez a parte dele. Derrotou o diabo, mas o diabo está aí. Ele fez a parte dele. Jesus venceu, agora nós temos que vencer também. Como Jesus disse, sejam meus imitadores. Paulo falou também, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo falou até que se o homem puder viver sem mulher, é melhor. Mas se não puder, que se case. É melhor casar do que se abrasar. Então, abrasar, né? O cara tá lá na praia, vendo aquela gostosinha lá, dá uma olhadinha assim, ele vai fazer o quê? Ele vai ou não vai se abrasar? Vai. E ele vai ficar pensando, se eu tivesse com você na minha cama. Se eu pudesse passar a mão no seu corpo. Se eu pudesse te dar um beijo. Tudo pensamento maligno que fica na cabeça deles, porque acontecia comigo e o homem é tudo igual. O homem é pior do que bicho. Ele vê um rabo de saia e quer correr atrás. E aí as mulheres facilitam, chega na praia e reganha tudo lá. Tem umas lá que deitam lá com a bundona ali fora, com aquele rabicho entrando. E aí ela se vira para cima e fica com aquele rabicho lá, né? Aparece as partes íntimas. Se você olhar direitinho, aparece tudo. E aí, gente, e agora? Quem que está aí junto com eles na praia? Será que é Jesus ou é o diabo? Será que Deus, Jesus, ele ia escrever assim: não mostre a nudez ao seu próximo, a menos que seja casado na sua casa em segredo. Tá, aí a mulher vai lá e diz, na praia pode. Onde é que está escrito na Bíblia que na praia pode tirar roupa? Em lugar nenhum. Está falando de alguns lugares que eu já vi que você deve ter vergonha na sua cara e não mostrar sua vergonha para ninguém. E está lá. Com certeza Deus não habita ali naquele meio. Mas a pomba gira está lá. Que as pessoas não sabem. Entendeu? E tem pessoas que perguntam para mim por que eu não vou à praia se eu não vivo. Qual é o seu hobby? Que hobby, rapaz? Hobby é coisa mundana. Hobby. Eu faço na vida o que precisa fazer. Tem pessoa que tem que ter um hobby. Qual é o seu hobby? E hobby, rapaz? O que é hobby? Hobby é uma palavra mundana que o povo inventou. Você não vive não, você não se diverte não. Eu me divirto. Eu passeio com a minha mulher, eu viajo, eu como, eu bebo, eu como bastante, sabe? Eu ajudo os pobres, eu estou me divertindo. Ou se divertir é só tirar a roupa e mostrar para os outros. Ir para um baile funk e ficar lá pulando assim, a boquinha da garrafa. Dançando o tchan. Menos. Não, é isso mesmo. O divertimento do mundo é esse. Se não tiver isso, não tem divertimento. Que tá bom o quê? A verdade eu falo na cara de quem for. Eu falo até no Papa. Pode me prender, pode me matar, mas eu não vou calar minha boca não. Se tiver errado eu vou falar. Doa quem doer. Eu sinto muito, mas eu quero que alguém critique a palavra de Deus primeiro antes de me criticar. Porque lá está escrito que a vaidade é pecado. Pronto. Tem gente que fala que antigamente as mulheres usavam. Claro, era o tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça agora. E mesmo no tempo da lei, Jacó mandou as pessoas tirar os pendentes de ouro, mandou tirar as coisas lá e enterrou no chão. Era um concerto que ele foi fazer com Deus. Um concerto. E aí mandou tirar todos os brincos, todos os pendentes de ouro que tinha, estátua, e enterrou no chão e pronto, já era. Então foi um concerto